Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thailise Golia, sou nutricionista, estudante de Ayurveda e professora da formação nos 4 pilares da saúde do Vida Veda, o F4P. E primeiramente eu gostaria de agradecer ao Matheus, a toda a equipe do Vida Veda por mais uma vez fazer parte do Convida, que é esse congresso maravilhoso, que proporciona um conhecimento tão rico, que agrega muito na vida das pessoas. Então para mim é uma honra estar aqui mais um ano. E para a gente começar, eu gostaria de fazer uma breve introdução do porquê eu decidi sobre esse tema, do porquê eu decidi falar sobre isso. Então, como o tema central do Convida é sobre saúde feminina, logo me surgiu de falar sobre o corpo das mulheres, o corpo além da estética, o corpo além da forma, além da ênfase que muitas pessoas dão. Mas por que, Thay? Por que você decidiu falar sobre isso? Bom, eu vejo que a gente precisa expandir o olhar para o nosso corpo, porque eu vejo que temos muitos conflitos relacionados, muitos conflitos nessa relação com o corpo, principalmente porque muitas pessoas não foram ensinadas a olhar para esse corpo além da aparência, muito menos a cuidar desse corpo além da aparência. É tudo sempre muito movido pela estética. Então eu vejo que existe uma lacuna, e até mesmo uma lacuna de conhecimento, E é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, nós habitamos um corpo e esse corpo ele vai muito além do reflexo que nós vemos no espelho, muito além do número de roupa que a gente usa, muito além da forma ou de um padrão que é estabelecido, mas muitas vezes também nós não conhecemos e nem cultivamos uma boa relação com esse corpo, que nos permite a nossa existência aqui, que nos carrega nessa vida. Então, que nesses minutos que estaremos juntas, que eu possa servir, que eu possa te servir e agregar para um novo olhar que ultrapassa a barreira da estética, para um olhar mais carinhoso, mais interessado, mais cuidadoso, que vai além da aparência, além do que você vê e além do que os outros veem. Então, vamos olhar um pouco mais fundo para esse corpo, conhecer mais e a partir desse conhecimento também ganhar uma nova relação, um novo relacionamento com esse corpo. E eu queria começar compartilhando um trecho de uma música, de uma poesia do Teatro Mágico que eu acho incrível. Que corpo é esse que já não se aguenta, que resiste ao limiar, que desaba sobre si, músculos e ossos, poros e narinas, olhos e joelhos, seios, costas, cataratas, suas torres de vigia. Que corpo é esse que pulsa e escuta, expulsa e abraça, comporta, contém? O corpo ocupa, o corpo não é culpa, o corpo aculpa o espaço. Que corpo é esse? Que corpo é esse que protege, reage, que é origem e passagem? Que corpo é esse que já não se aguenta, que se esgota e não se resgata? Aqui, por enquanto, é tudo ainda. Uau! Eu me emociono lendo esse trecho porque é muito lindo. E esse tudo tudo é muita coisa. O nosso corpo ele é um milagre, Assim, é muito incrível. Mas aí eu também pergunto, quantas vezes você já parou para pensar na complexidade que é seu corpo? Quantas vezes você já olhou para esse corpo através dessa perspectiva? Quantas vezes você já olhou para esse corpo além dessa aparência, além dessa casca? Quantas vezes nós olhamos para esse corpo com esse olhar de casa, com esse olhar do que nos permite essa existência? Com um olhar de que, poxa, eu existo porque esse corpo existe. Pois é. Talvez poucas pessoas já tiveram um olhar como esse, E essa desconexão, existe aí um abismo mesmo nessa relação, porque falta informação, falta entendimento, falta conhecimento, E por isso que a gente está aqui também falando sobre isso. E olhando um pouquinho para essa desconexão, eu costumo dizer que é um problema de base, a gente tem um problema na base dos nossos hábitos, A base do olhar para o corpo, ela não é legal. Então, muitas vezes, o cuidado do corpo, toda a base de autocuidado está embasada na estética, está embasada na forma, ou ainda pior, está embasada no medo, Que é sempre num tom de ameaça. E isso é desgastante, Por isso, por muitas vezes, essa relação é pesada demais. Cuidar desse corpo é pesado demais. Isso também não é sustentável e muitas vezes é ineficiente. Então, dentro do meu trabalho na clínica também, uma das coisas que eu mais priorizo com cada paciente, com cada mulher, é esse resgate, É esse olhar para esse corpo que precisa ser cultivado de uma forma diferente. É sobre reconstruir ou construir uma nova relação para aprendermos
a cuidar dessa casa que a gente chama de corpo, né? É isso. Então, a gente precisa deixar um pouquinho a função, né? A gente precisa deixar um pouquinho a estética para olhar para as necessidades, para olhar para o nosso corpo, além desse medo da doença também, né? Além desse tom de medo, de angústia, de que algo vai acontecer, mas para tentar atender um pouco mais esse corpo, né? Sem essa ameaça, mas olhando para as necessidades, olhando para essa relação nova que vai surgindo com o processo também de autoconhecimento. Mas como fazer isso, tá? Como entender mais sobre o corpo, né? Eu gosto de chamar esse processo de autoconhecimento físico e é realmente um processo, é um mergulho de aprendizado, né? Para atender e respeitar essas necessidades do corpo. E aqui tem um caminho muito lindo, né? Para de fato a gente construir algo novo, né? Esse olhar novo para o corpo, mas é um processo. Então, a gente fala muito sobre mindset, sobre autoconhecimento interno, sobre a consciência das nossas emoções, de quem nós somos, né, da nossa história, de todo esse processo interno. E eu acho isso incrível, maravilhoso, mas eu vejo que falta essa parte da consciência do corpo, sabe? De um incentivo para esse processo. E é exatamente por isso que eu senti de compartilhar esse conhecimento, para aproximar isso também, porque estar consciente de si, a gente fala muito isso, né? Mas é também estar consciente do seu corpo. Então, essa frase eu gosto muito, estar consciente de si é estar consciente do seu corpo. E para ganhar essa consciência é preciso da presença, é preciso da observação constante, né? Então, vamos aprender ou reaprender a olhar para esse corpo. E às vezes eu me questiono sobre isso, né? Porque assim, seria aprender ou reaprender sobre esse corpo? E eu falo reaprender porque nós temos uma sabedoria, uma memória inserida no nosso corpo, uma memória ancestral, um saber ancestral, né? Porque até pouco tempo atrás a gente vivia sem tecnologia, né? Sem máquinas que nos dessem muitas informações, né? E mesmo assim a gente sabia muito como atender o nosso corpo, a gente sabia às vezes até muito mais sobre como lidar com esse corpo. E hoje eu vejo que a gente tem muita informação, mas também essas informações às vezes são cheias de vieses, são informações externas e que não é que isso seja um problema, né? Eu não gosto muito de falar que o que a gente tinha antes era o melhor e hoje a gente tem o que é ruim. Não gosto muito disso. Eu acho que com o que temos hoje disponível, resgatando com o que tínhamos lá atrás, podemos ter um conhecimento incrível. E vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo essa conexão com lá atrás, né? Porque, de fato, no passado, esse contato íntimo com a natureza, né, o contato íntimo com os nossos corpos, os seres humanos, os nossos ancestrais, através mesmo dessa observação diária, né, até porque essa era a ferramenta mais preciosa que eles tinham na época, mas eram observações, tentativas, erros, acertos, eles desenvolveram sim uma sabedoria maravilhosa, que eu gosto muito de lembrar que está inserida aí, está inserida aqui, está em nós essa sabedoria. Então, assim, o corpo ele sempre fala, de alguma forma, o corpo sempre está tentando se comunicar com a gente, ele sabe se comunicar, mas e aí, né? Será que a gente consegue ouvir? Porque o corpo, ele é extremamente sábio, mas o quanto a gente consegue ouvir e respeitar essa sabedoria também? Um dia desses, em uma leitura, eu vi uma frase que dizia mais ou menos assim: a intuição é uma tecnologia ancestral. E eu gostei muito de entender, de olhar para a nossa intuição como uma tecnologia, né? Mas além da intuição, que com presença a gente consegue se aproximar, né? O corpo tem algo que a gente chama de impulsos fisiológicos. Esses impulsos são comandos, também é uma forma que o corpo se comunica com a gente, né? Então, eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre os impulsos fisiológicos, aprender um pouco mais para entender como é que eu posso ouvir esse corpo, né? E também olhar para um contexto de quando é que foi que a gente começou a perder essa sabedoria, a desconectar, né, dessa natureza humana, desse corpo e desse saber tão ancestral. E quando falamos sobre os impulsos fisiológicos, eu acho importante fazer uma ponte com a Ayurveda, porque os impulsos fisiológicos, eles têm uma importância gigante, assim, e eles estão até descritos nos textos clássicos. Só para vocês terem uma ideia do quão importante é, no Ashtanga Hridaya, no capítulo 4, que é um capítulo sobre a prevenção de doenças, né, ele começa o capítulo falando sobre isso. E no Ayurveda, tudo tem um porquê, né? O início dos capítulos tem um grau de importância diferente
diferente também, não é à toa que ele começa esse capítulo falando sobre os impulsos fisiológicos. Essa ênfase deixada ali logo no início do capítulo também nos mostra a relação que muitas doenças têm com base nessa desconexão com os nossos impulsos. No texto ele deixa muito claro que os impulsos eles não podem ser suprimidos e nem forçados. E é exatamente isso que pode desencadear vários problemas e desequilíbrios no nosso corpo, né? Mas tá, e o que são esses impulsos fisiológicos? Bom, então assim, são flatulências, gases, arrotos, fezes, urina, espirro, fome, sim, fome, nós vamos falar sobre isso também. Sono, tossir, bocejar, chorar, enfim, são esses exemplos de impulsos fisiológicos, né? E eles estão descritos ali num texto de 1500 anos que vem nos lembrar da importância de nos conectarmos de novo, né, com esses sinais, com essas necessidades, para que a gente possa não forçar, não suprimir e conseguir olhar para o corpo através de uma outra perspectiva também, né, entendendo cada sinal que o corpo traz, entendendo, tendo um conhecimento sobre esse corpo. E eu sei que parece meio óbvio quando olhamos para esses impulsos, né? Mas se a gente parar para pensar mesmo, para refletir, o quanto a gente presta atenção sobre esses impulsos, o quanto aprendemos também a respeitar, que deveríamos, né, respeitar, ou que seriam comandos do nosso corpo, né? Que isso seria uma comunicação e que deveríamos atender esses sinais sem forçar ou sem reprimir. Pois é. Talvez alguns desses impulsos, né, a gente até aprende, até respeita, mas ainda assim, na sociedade que a gente vive hoje, mesmo sabendo, às vezes a gente não consegue ser coerente, fica tudo muito bagunçado. E aqui, para mim, eu volto a dizer, tem um ponto de extremo resgate de reconexão. É aqui que a gente precisa embasar o nosso autocuidado, né? Esse olhar para o corpo de uma perspectiva diferente, se observar mais. Poxa, se eu bocejei, se eu estou bocejando muito, será que eu estou dormindo bem? Como que está meu sono? Né? Como é que eu estou me sentindo? Então, é importante esse olhar, cultivar esse olhar diferente. É por isso que eu trouxe também esse conhecimento para vocês. Bom, como eu falei, esses impulsos fisiológicos, eles são avisos, né? São comandos que o nosso corpo nos envia para saber o que é necessário em cada momento. Tá? Então, assim, o impulso de fome, o impulso de sede, o bocejo, são impulsos e são direcionamentos para que, de fato, a gente saiba o que fazer em cada momento. E é aqui que eu falo que existe um sistema extremamente inteligente, que talvez a gente só tenha esquecido, mas estamos aqui para nos lembrar, né? Ou para, de fato, pela primeira vez conhecer um pouco mais sobre isso. Então, muitas pessoas vivem em um corpo, mas não fazem a menor ideia de como esse corpo funciona. É tipo uma máquina que você não sabe, né, muito bem o comando ali. Mas eu também acho importante a gente dizer para vocês que nós não somos uma máquina e nós vamos falar sobre isso também, mas nós somos humanos e muitas vezes não sabemos lidar com essas coisas básicas de ser humano. Então, dentro desses impulsos, né, eu gosto também de dizer que é a parte não negligenciável do nosso corpo. É a parte que muitas vezes não podemos e nem conseguimos controlar. A gente só precisa aprender a respeitar e a atender, tá? Mas também, como a gente não teve essa base sólida, muitas vezes a gente ignora. E muitas vezes, né, o mundo que a gente vive hoje, ele contribui muito para essa desconexão. Assim, em um mundo onde tudo é rápido demais, moderno demais, com milhares de tecnologia, né, por que eu vou prestar atenção no meu corpo? Né? A gente não acha isso muito moderno. Poxa, vou ficar observando o meu corpo? Né? Parece que ouvir o corpo é velho demais. Eu quero ouvir o meu relógio aqui de última geração. Peraí, vamos ver o que o meu relógio fala sobre mim. É meio maluco, mas é mais ou menos um pouco de tudo que nós estamos vivendo e isso tem levado a essa desconexão, né? E também está relacionado com tantos problemas com o nosso corpo, porque a gente confia muito mais em um aparelho de última geração do que o nosso corpo que está aqui vivendo, evoluindo, ficando cada vez melhor há 200 mil anos. Né? Eu gosto de lembrar que nós, humanos, né, o nosso corpo, ele está aqui há mais de 200 mil anos e ele não está aqui ficando cada vez pior. Né? Ao longo desses milhares de anos também, o nosso corpo, que sim, é velho, mas ele está em constante evolução e também progresso, né? Encontrando inúmeras maneiras de ficar melhor ainda. E sim, ele vem melhorando, ele vem encontrando novas formas de solucionar
problemas e nos manter em saúde, né? Com vida, com saúde. A gente só precisa meio que resgatar essa relação, né? Então, por mais moderno que o mundo seja hoje, eu preciso te lembrar que esse corpo, né, ele ainda não carrega na tomada, né? Esse corpo ele ainda não se alimenta só apertando um botão, ele não esvazia a bexiga num clique. Isso ainda não acontece, né? Até meu atual entendimento e a gravação desse vídeo, e eu não duvido que isso venha a ser realidade no futuro, né? Então, todo esse contexto, né, de tudo que a gente está falando, de que a gente não foi educado, somado a um contexto de que a mente para a nossa sociedade, ela importa muito mais que o corpo, com essa pitada de automático 100% do tempo, né, e uma anulação do corpo, porque a gente está muito ocupado para perceber, né, ou observar esse corpo. Muitas vezes quando esse corpo nos avisa, ou nos chama, ou fala com a gente, nós não podemos ouvir, ou muitas vezes não sabemos ouvir, né? E para isso a gente precisa olhar um pouco também para o valor que a sociedade dá, como eu falei, e até mesmo entender um pouco mais da nossa história evolutiva, né? Para a gente conseguir fazer essa linha de raciocínio de como é que a gente chegou nesse ponto de desconexão, olhar para a sociedade e entender como que a sociedade também olha para nós, porque como a sociedade olha para nós, é muito do olhar que a gente aprende, é muito da importância que a gente dá. Então, vamos entender, né, um pouco mais sobre esse olhar da sociedade e também olhar um pouco para a nossa história evolutiva e identificar como é que começou toda essa desconexão e como é que a gente chegou até aqui. Então, os últimos 100 ou 150 anos, eles foram sem dúvidas os anos de maiores descobertas e também de maior impacto, que proporcionou uma mudança muito significativa, numa velocidade muito rápida, na forma com que a gente vive, né? No nosso dia a dia, no nosso ambiente. E principalmente essa mudança foi no ambiente, no que a gente faz todos os dias, né? Então, e tudo isso foi proporcionando também essa desconexão que a gente vem falando ao longo dessa conversa, né? Que é essa desconexão da natureza, que é essa desconexão da nossa natureza, né? Mas parte disso também é gerado um pouco não só pelo ambiente, por essas mudanças que a gente vem falando, mas também pela exigência e o valor que a sociedade dá para a nossa mente e a desvalorização do nosso corpo, né? Como assim? Bom, o que a gente sabe, o que a gente pensa, o que a gente cria, isso tudo vale muito mais, tem um valor diferente. Então o chefe no trabalho, ele não está preocupado com o seu intestino, mas ele se preocupa muito se você já bateu aquela meta que foi estabelecida, né? Então parece que hoje a maior parte da sociedade vive uma ilusão onde acredita ser uma mente com um corpo, quando na realidade, né, nós estamos em um corpo com uma mente. E isso é totalmente diferente. Às vezes a gente precisa parar para pensar sobre isso, né? Nós não podemos existir só com a mente, mesmo que haja uma cobrança muito maior na sociedade por ela, né? Assim, é o corpo quem carrega todos os seus pensamentos, todos os seus sonhos, a sabedoria que a gente tem, é o corpo que carrega. Então, nesse exemplo fica claro que por vezes a gente acaba acreditando ser a nossa mente. E isso é muito real, que algumas pessoas têm uma facilidade muito maior em executar uma tarefa mental do que física, né? É fácil deixar o corpo de lado. Por quê? É parte dessa valorização. Então, assim, se a gente é um todo, nós precisamos desse entendimento e praticar um pouco mais isso, né? A gente fala muito isso, nós somos um todo. Tá, o quanto a gente olha para esse todo? O quanto, às vezes, a gente faz coisas pela nossa mente, às vezes mesmo cansado, né? Às vezes, tipo assim, não quero fazer mais nada, mas eu vou e faço ainda, mas eu acabo deixando sempre esse corpo de lado também. Então, eu respondo muito mais à mente do que o corpo. E é isso que, às vezes, fica extremamente desequilibrado. Então, assim, nesse mesmo exemplo do intestino, né, se o intestino ele não estiver funcionando, isso pode estar afetando o seu desempenho mental também, né? E até mesmo se você não conseguir levantar da cama, seja por qualquer motivo,
Não existe trabalho, não existe criação, não existe metas e por aí vai, simplesmente porque o corpo não se levantou, né? Então, por mais que por vezes nossa mente ela é ultravalorizada, eu preciso te lembrar que não existimos sem um corpo. Não podemos existir só com a mente, né? E toda essa negligência com o corpo tem nos custado muito caro, com problemas de saúde cada dia mais cedo, né? Então, essa soma de uma não educação sobre o corpo, sobre os impulsos, né? Uma sociedade que valoriza muito mais a mente do que o corpo. E aí é meio lógico que o resultado dessa soma seria ruim, né? Seria um pouco dessa desconexão que a gente vive hoje. Então, parece ser um pouco do reflexo ainda da era industrial que ressoa, né, em nós até hoje. Parece que a vinda das máquinas, né, o uso das máquinas também, fizessem aí com que a gente pudesse olhar para o corpo como máquina. E a partir disso a gente entra numa anulação, nessa privação, né, nessa não observação, porque a máquina não para, então o meu corpo não pode parar também, né? Ilusão, a gente não é máquina, nós não somos máquinas, né? Mas isso parece ressoar um pouco em nós, parece que é um pouco parte da nossa programação, né? O 100% do automático, é o olhar que eu vou desempenhando também para o meu corpo, é essa relação que vai ficando cheia de conflitos por algumas coisas que eu vou vivendo, algumas coisas que foram ensinadas e principalmente foram ensinadas na infância, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, mas parte dessa era industrial ainda ressoa em como nós olhamos para o nosso corpo. Vou compartilhar com vocês alguns exemplos, né, para deixar claro como isso ainda ressoa em nós, né? Porque assim, como foi a maioria da infância de nós, né? Já na escola, esse sistema industrial, ele meio que faz parte. Então, se eu quiser levantar para ir no banheiro, eu preciso pedir, né? Então, se eu quiser fazer xixi, que é um impulso fisiológico, eu preciso pedir, né? Então, assim, e se eu não conseguir pedir? E se eu não conseguir levantar a mão? Ou ainda pior, e se eu pedir, se eu levantar a mão e ninguém me deixar fazer xixi? Pois é, olha o tamanho do problema que se deu às vezes muito lá atrás, né? Então assim, eu sei que as regras são importantes, tudo bem, mas hoje a gente vive inúmeras regras que não fazem sentido e que foram criadas porque a gente se afastou desse nosso corpo, né? Desse sistema de privação do nosso funcionamento e dessa não atenção, né? Desse olhar que negligencia, né? Então, além da escola, a gente também passou muito disso em casa, principalmente com a comida, né? Assim, um exemplo clássico, a gente está comendo porque alguém nos mandou. Então, come tudo porque eu preciso terminar a comida que está no meu prato. Então, eu sento na mesa porque alguém mandou. Então, percebe que desde cedo é um impulso muito de fora para dentro. E isso aqui reflete muito, muito, muito na relação que muitas pessoas têm com o alimento, né? Nessa relação do nutrir o corpo. Então, fica muito claro que muitas pessoas foram criadas com essa base, né? Um sistema que priva, um sistema que anula, um sistema que não olha para o corpo, né? Tudo vem do externo e tem pouca escuta, né? Então, aí essa relação ela vai ficando difícil, essa relação ela vai ficando problemática, que é mais ou menos o que a gente vive hoje, essa desconexão. Então, eu vivo em um corpo, mas muitas vezes eu não faço nem ideia de como ele funciona, eu não faço nem ideia do que eu preciso fazer com o corpo. E aí a gente baseia todo o nosso autocuidado, né, na nossa rotina, num sistema ruim. Então, por isso que eu falo que a base é ruim, a base é problemática. Porque a base, muitas vezes, ela deixa a nossa natureza de lado, ela deixa todo o impulso do nosso corpo, toda a sabedoria do nosso corpo, tudo que o nosso corpo tem para nos proporcionar e vai se formando no externo, vai se formando no que as pessoas disseram, vai se formando no que o grau de importância que tem, vai se formando com esse disse que me disse, o que me mandaram fazer. Então é sempre uma base externa, da estética, do que eu vejo, do que me disseram, mas tem pouca comunicação com o corpo. E é mais ou menos aí que tá todo o problema, né? E aí também tem um ponto muito importante pra gente de resgate. E é por isso que eu falo muito sobre melhorarmos essa base,
né? Essa base que está relacionada muitas vezes com a estética, muitas vezes só com o que eu vejo no espelho, e às vezes a gente acaba deixando toda essa potência da natureza de lado, né? E às vezes muitas pessoas nem sabem que existe essa base diferente, e é por isso que a gente está aqui, né? Esse embasamento, né, na estética, ele cresceu muito por conta do valor que a sociedade dá para o nosso corpo, para o nosso físico, muitas vezes, né? Mas também por ser uma coisa palpável, né? É o que a gente vê. Mas, de fato, isso não é sustentável. E a gente já tem provas que isso não é sustentável, né? Muitas pessoas com conflitos nesse relacionamento com o corpo. E quando a gente fala em corpo, hoje em dia, é muito provável que o seu pensamento, o nosso pensamento, ele vá direto para a estética, né, para essa forma física, com o que é visto, mas o nosso corpo, ele é muito além do que a gente vê, né, e eu preciso lembrar vocês disso, né, e assim, não é um problema se você quiser olhar para a estética, se você quiser olhar para a forma, se você quiser buscar uma forma. O problema, ele não está na forma, né, em buscar a forma, em olhar para a forma física. O grande problema é eu me basear totalmente, né, basear meus hábitos, a minha rotina de autocuidado somente aqui. E a gente esquece toda a complexidade que o nosso corpo é, toda a complexidade que nós somos. Então, é necessário a gente entender que a forma, ela se dá pela função. Sem a gente entender como o nosso corpo funciona, os nossos impulsos, as nossas necessidades, é pouco provável também que a gente sustente isso no longo prazo. E esse é o motivo que muitas pessoas abandonam muitos dos processos, né? Muitos desses processos de transformações, de mudanças de hábitos, porque por vezes a base é ruim. A base está muito lá fora e a base precisa começar a ser mais relacionada com o nosso corpo. Então, deixando um exemplo também para vocês, né, para a gente expandir um pouco esse olhar para a estética, muitas pessoas buscam um corpo X, mas às vezes elas não entendem que basicamente o corpo responde a estímulos, né? Então, esses estímulos, eles são parte da construção da forma. E a qualidade e o tipo de estímulo que eu direciono é o que vai construir um corpo X. Então, se o foco está totalmente no final, na forma pronta, você não faz a menor ideia do que aconteceu e como vai sustentar isso. Então, de alguma forma, né, todo esse conteúdo, eu sei que é uma base de informações, mas a gente também pode mudar esse olhar, a gente também pode mudar essa base, essa roda, o jeito que a gente direciona os nossos hábitos, as nossas buscas, o olhar para o nosso corpo e de fato se questionar, onde está embasado esse autocuidado? Onde está embasado o que você faz todos os dias? Por que você faz o que você faz todos os dias? Né? Os seus hábitos. Quando você olha para os seus hábitos, você tem olhado para quê? Né? Assim, eu acho importante a gente questionar isso, para você avaliar como é que está a sua base por aí. Então, depois de todo esse conhecimento, de todo esse conteúdo, você pode estar se questionando, né? Como é que eu faço isso? Por onde eu começo? Então, comece observando um pouco mais o seu corpo, os seus impulsos fisiológicos e tente respeitar, né? Muitos vão de encontro com os 4 pilares, que o Matheus sempre compartilha aqui e tem muito conteúdo sobre isso, né? Então, é respeitar um pouco a fome, comer com fome, observar a fome, colocar um pouco de movimento no corpo, né? Dormir o necessário, fazer um pouquinho de silêncio. Então, tudo isso está relacionado também com a parte não negociável do nosso corpo, daquelas coisas que a gente precisa fazer para a manutenção do nosso corpo, né? Para a manutenção da nossa vida, para a manutenção do funcionamento do nosso corpo, que nem de longe está relacionado com a estética. Né? Então, não é sobre comer bem, dormir bem, fazer uma atividade física, ter uma boa rotina e ser muito fitness, né? É fazer tudo isso por ser humano, por entender a real necessidade que o nosso corpo tem, né? Muito além da forma, mas por suas funções, por seu funcionamento. E aqui é o ouro para a gente embasar o nosso autocuidado, os nossos hábitos, o olhar para o nosso corpo. Então, eu espero que durante a minha fala, né, algo tenha ressoado aí, que desperte esse olhar para além, né, para não subestimar essa existência do nosso corpo, a potência que esse corpo é, que essa natureza é, né, e que muitas vezes, para ter um pouco mais de saúde, para viver melhor, né, a gente só precisa de um pouco mais de atenção, de um pouco mais de cuidado, né, de olhar para uma nova perspectiva e ter um embasamento
mais para o nosso corpo, né? Mais para o nosso cuidado, mais de respeito, mais de carinho do que de punição, do que de qualquer coisa, de uma regra que às vezes eu nem entendo por que eu estou fazendo aquilo. Então, esse olhar que nós cultivamos ao longo dessa palestra também nos convida para um processo de autoconhecimento, né? Porque esse olhar ele nos proporciona uma base com mais conexão, com conexão com a nossa natureza, uma base muito mais sólida de entendimento humano, de entendimento do que somos como espécie, né? Por isso que desenvolver esse conhecimento sobre o nosso funcionamento, né, as nossas necessidades, os nossos impulsos, se faz totalmente necessário para a construção dessa vida nova, né, para a construção dessa mudança, desses novos hábitos, de uma rotina de autocuidado mesmo, que agora tem uma base e um olhar completamente diferente, né? Então, muito dos nossos hábitos é o que de fato sustenta a nossa saúde, que mantém o nosso corpo saudável, né? Então, por exemplo, a alimentação. A alimentação de qualidade, ela sustenta os nossos tecidos, nos garante energia, né? Nos garante os nutrientes necessários. A atividade física, o movimento, também participa dessa parte da nutrição do corpo, lubrifica nossas articulações, ativa os nossos tecidos musculares, né? Melhora a nossa capacidade digestiva. Então, a atividade física melhora a nossa digestão. O sono, né? Que desempenha aí um papel essencial de reparo em todo o nosso sistema. Então, manter alguns desses hábitos em perfeito funcionamento aí é proporcionar também para o corpo o que ele precisa. Essa é a base que nos impulsiona, que nos conecta, né? Que nos faz sustentar os cuidados que são necessários. Não mais agora uma base de punição, de medo, mas sim de consciência, de responsabilidade, de proporcionar ao corpo tudo o que ele merece, né? Para que assim a gente possa viver cada dia melhor, cada dia mais, mas proporcionando para o corpo o que é necessário também. Então, é toda uma construção, né? Da forma que eu olho para o corpo, da forma que eu olho para a atividade física, da forma que eu olho para a alimentação. Tudo isso precisa estar embasado muito mais no corpo, muito mais no seu interno do que no externo, né? Então, por isso que eu quis trazer esse tema para vocês. Eu acho que é importante falarmos sobre isso, desconstruirmos algumas coisas, para que de fato a gente consiga se conectar com o nosso corpo e cuidar do nosso corpo como ele merece. Obrigada e até a próxima!